E em grego, constância significa estabilidade, paciência, lealdade, perseverança, fé e firmeza. O significado em grego é estabilidade, paciência, lealdade, perseverança, fé e firmeza. É uma característica de um indivíduo que tem um propósito. Quem não tem propósito não consegue ser constante. Infelizmente, quem não tem propósito não vai conseguir ser constante. Fala para essa pessoa que está do seu lado, sem a fé, é impossível você agradar a Deus. Será que você está agradando a Deus? Você já fez essa pergunta? Hoje pela manhã eu fiz essa pergunta. Será que o meu nível de fé tem agradado a Deus? É algo que a gente precisa pensar e colocar em prática. Fé é prática. Fé é viver o evangelho na prática. É enxergar algo sem ver. É confiar sem ver. Eu aprendo com o pastor Vitor, sempre quando ele fala assim, gente, coloca o pé, que Deus coloca o caminho. Isso é muito lindo falar. Mas você entrar em um cenário com os olhos vendados, ouvindo a voz de Deus falando, filha, é para a direita, é para a esquerda. Para, se cala. É hora de você retroceder. Você ser guiado apenas pela voz de Deus é um desafio para mim e para você. Porque todos nós somos bombardeados, que nós temos a nossa independência, o nosso livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, por muitas vezes, pode te levar para um grande buraco. Então, eu abro mão do meu livre-arbítrio para poder seguir o passo a passo com o Pai. E eu quero te encorajar a fazer isso também, sabe? Enquanto você está aqui sentado, você não está aqui por acaso. Hoje foi uma luta para poder preparar essa palavra. Me senti um pouco mal. Falei, Senhor, eu sei que não é fácil. Não é fácil. A gente, numa quarta-feira, alguns chegaram do trabalho, outros nem em casa foram. Não é fácil. Mas vale a pena ser obediente à voz de Deus. Quantos aqui já pensaram em desistir alguma vez? Vamos ser sinceros. Desistir da família, desistir da casa, desistir do trabalho, desistir do filho. Você já pensou em desistir? Eu também já pensei em desistir, não estou aqui para te julgar. Mas desistir não é uma opção para você. Enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor me fez lembrar de duas pessoas que eu tenho como heróis. E eu vou compartilhar um pouquinho de 2 testemunhos com vocês. O primeiro deles é o meu esposo. Há alguns anos atrás, ele passou por o maior vale da vida dele. E nesse momento delicado dele, ele pensou em desistir. Aquele homem que eu olhava como porto seguro, e olhava para ele como inspiração, após a perda da mãe dele, ele entrou numa depressão profunda. E essa depressão mexeu com todo mundo. Porque quando alguém da tua família sofre, todo mundo sofre junto. É impossível alguém da tua família sofrer e você ficar ali, não está acontecendo nada comigo. Se você está nesse nível, eu vou te falar que o caso está grave. Está grave. Além de tudo isso, ele tinha acabado de perder a mãe, a gente estava passando uma crise muito grande no casamento. Sabe que é crise de você não conseguir se olhar? E eu lembro do Vitor sair na varanda. Nós morávamos numa casa muito alta, eu nem sei quantos andares tem ali, quantos metros tem ali. E naquela noite a gente tinha brigado e ele estava angustiado. E ele falava, eu só quero desistir. E ele parou em frente ao telhado, muito alto, gente, era muito alto. E eu ouvia ele lá de dentro falando, Senhor, me leve. Porque eu não aguento a dor. Existem dor que a gente passa, que paralisa a gente. E eu louvo a Deus que ele não teve coragem de dar aquele passo. Porque não era um passo de fé, era um passo de morte. E quando ele voltou da varanda, as meninas ainda eram pequenas. Aquele sentimento de culpa, porque para mim, como esposa, vem um sentimento de culpa. E hoje, quando o Senhor me fez lembrar daquilo, ele falou, se ele tivesse desistido, vocês não estariam aqui. E ele falou, filha, você vai ministrar para pessoas que estão a ponto de desistir. E você sabe a dor que elas estão enfrentando. Talvez você tenha pensado em fazer algo contra você mesmo essa semana. É tão lindo, constância. Constância. Pastora, a senhora não sabe o que eu estou passando. Está pedindo para mim ser constante.
Seja constante em fé. Porque o Deus que eu sirvo muda tudo. Hoje eu vejo um homem que caminha pela fé. Eu vejo um homem que carrega pessoas pela fé. Mas em algum momento, a nossa fé estava pequena. E por isso enfrentamos tantas coisas. E tudo isso não é para a gente expor. E tudo isso é para que vocês entendam que nós não somos super-heróis. Não somos. Paulo chama a nossa atenção quando ele diz: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. O pastor contou para vocês o testemunho da mãe dele, que é uma mulher que eu admiro demais e tenho como mãe. O relacionamento meu com a minha sogra era de mãe e filha. E eu lembro do velório dela como foi. Ela tinha se convertido recentemente. A igreja estava cheia. Todo mundo sorrindo e ao mesmo tempo chorando. Quantos testemunhos de pessoas contando quem foi aquela mulher. Quem foi aquela mulher? Hoje, enquanto eu preparava essa palavra, eu falei: Senhor, quando chegar o meu dia, como será o meu velório? Porque é o fim das coisas que importa. A gente anda correndo atrás do vento. Mas e quando chegar o fim? Se o Senhor falasse para você: filho, a contagem sua está terminando. Valeu a pena até aqui? Que legado você deixou? Qual história os seus filhos e seus netos vão contar? Sobre você, sobre quem você é. Aquela mulher impactou a minha vida. Impactou muitas vidas. Ela tinha pouco estudo, mas era tão sábia. Matou a fome de muitos. Criou muitos filhos. Adotou muitos filhos. A casa dela era abrigo para muitos. Quantas pessoas passaram por ali? E depois que passaram por ali, teve prosperidade. Porque ela tinha uma unção sobre ela. E eu achei importante compartilhar essa história com vocês e começar essa ministração falando sobre isso. Você não é um super-herói. E tudo bem. Vai ter momentos difíceis. Vão ter momentos que você vai pensar em desistir. Mas olhe para o alto. No domingo o pastor falou sobre olhar para as estrelas. Tem hora que a gente olha para o céu, nem estrela tem. Eu recebi uma mensagem de uma moça, ela falou: pastora, o pastor falou para mim olhar para o céu, mas eu olho, nem estrela tem. Continue olhando. Continue olhando para o alto. Porque é de lá que vem a força necessária para você continuar a sua jornada. A sua jornada não pode acabar aqui. Tem muita coisa que o Senhor quer fazer através de você. Então não pare, não desanime. Continue, persevere. Avance, avance. Essa semana eu assisti um filme, e talvez vocês já tenham assistido. Chama Karate Kid. Alguém já assistiu esse filme? Já? Tá, vamos lá, assistir esse filme. E esse filme conta a história de um garotinho de mais ou menos 10 anos, muito descolado, de cabelinho de trancinha, negro, de uma família pobre, criado só pela mãe. A mãe viaja para uma outra cidade e o menino está passando por um momento mais delicado da vida dele. Para ele, aquele ali era um problemão. Ele acabou de mudar de cidade, deixou os amigos, deixou tudo para trás. E vai morar num lugar que ele jamais imaginou. Ele já sofria pela questão racial. Ele sofria porque ele era de um outro país. O menino sofria por tudo. Não tinha um pai para defender ele. A mãe dele estava sempre trabalhando, correndo. O menino sofria bullying na escola, apanhava na escola. Os meninos menores que ele batia nele. Imagina. Até que ele vê um pessoal lutando karatê. Aí ele fala: eu vou começar a lutar. Mas a intenção dele, quando ele começou a luta, gente, era para poder se proteger. Ele não queria ser lutador, ele queria ser alguém profissional. Não, ele só queria se proteger. E aí, nesse contexto todo, o zelador de onde ele mora é um cara que está com uma depressão profunda, alcoólatra, mas já tinha sido um grande lutador. E ele decide encher a cabeça do rapaz, para ver se esse rapaz treina ele, para ele poder ser um lutador. Vocês sabem o final dessa história, não sabem? Agora, uma coisa me chama a atenção. Quando o treinador, o mentor dele, aceita treinar ele, qual foi o primeiro treino que ele deu? Cadê o casaco? Vamos lá para o quintal. Aí tem os dois instrumentos que ele usou. Uma árvore e um casaco. Você tem isso em casa?
Ah, então tá. Quando você olhar para isso, você vai lembrar. Tira casaco, coloca casaco. Tira casaco, coloca casaco. Ele ficou a tarde inteira tirando e colocando casaco. A carinha de frustrado do menino dava dó no filme. Ah, mas é isso aqui que é o treino? Como que eu vou ganhar desses meninos? Como que vai ser? E no outro dia, o mesmo treino. Tira casaco e bota casaco. E é assim na nossa vida. Treino. Você está achando que você vai chegar lutando com uma espada na mão? Não é assim. Talvez você tenha chegado naquela empresa e falar, pastor, eu vou fazer a mesma coisa de novo. De novo eu vou sentar aqui, ligar. Você quer ter sucesso? Continua. Lembra do rapazinho que tirou e colocou casaco. Mais de 200 vezes no dia, chovendo, fazendo sol, e ele ali. Aquele menino foi um grande campeão, e é lindo ver a história dele, porque eu vejo muitos jovens, eles não querem, né? Eles falam, pastor, eu quero ser bailarina. Aí sabe que tem que ficar 2 horas, não quero. Pastor, eu quero ser... Não. Eles não querem pagar o preço. Querem tudo muito rápido. Na vida nada é rápido. Todos os grandes campeões, medalhistas, eles treinam muito para poder conquistar e chegar aonde chegaram. Não se esqueça de colocar o seu casaco e tirar o seu casaco quantas vezes for necessária para poder alcançar o alvo que o Senhor já planejou para você. Não importa o começo das coisas, mas sim o fim delas. Se na nossa trajetória, na minha trajetória e do meu esposo, nós tivéssemos olhado para o começo ou para o meio do caminho, nós não estaríamos aqui. Entenda isso de uma vez por todas. Eu já pensei em desistir várias vezes. Pastor Vitor já pensou em desistir várias vezes. E eu quero compartilhar com vocês a história de alguns homens e mulheres da Bíblia que também pensaram em desistir. Nós vamos ler Hebreus 11. Quem tiver com a sua Bíblia e puder pegar, para a gente poder fazer a leitura. Enquanto vocês procuram aí eu vou compartilhar alguns versículos para que vocês possam memorizar. A fé sem obras é morta, fica em Tiago 2,17. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Provérbios 28, 12. Entenda de uma vez por todas que a fé faz parte de uma jornada. A fé é o combustível para a sua caminhada. É impossível ter uma vida constante sem crer, sem enxergar o final, sem ter uma motivação final. Você vai ficar parado mesmo. Se não tiver motivação para continuar, você vai parar. Não tem como. É isso que acontece com a gente. Nós somos seres humanos e todos somos assim. Vou fazer a leitura de Hebreus 11, do 1 ao 12. Amém? Está no telão? Não está? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se... Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, quando Deus testemunhou dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou uma arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com eles da mesma promessa, porque esperava a cidade de quem tem fundamentos, da qual artifício o próprio construtor foi Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude e concebeu e deu à luz, já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso, também de um, e esse já está amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia incontáveis da praia.
Amém? Esse texto de Hebreus conta a história, ele é conhecido como a galeria da fé. Conta a história de alguns homens. Depois eu encorajo você a ler o texto completo, porque vai contar a história de muitos homens e de algumas mulheres que foram considerados heróis na fé. Como assim, pastor, heróis na fé? Isso mesmo. A Bíblia é uma fonte de inspiração e todo mundo tem em casa, com certeza, uma Bíblia, né? Alguns deixam a Bíblia aberta ali no Salmo 91, achando que vai fazer alguma coisa, mas a Bíblia só traz transformações quando a gente coloca ela em prática. É necessário uma vida devocional, é necessário mergulhar na palavra, é necessário buscar incessantemente. É necessário, busca. Quem busca, o encontra. Esse é o segredo de quem quer ter uma vida diferenciada com a palavra de Deus. O capítulo 11 de Hebreus conta a história dessa galeria da fé, onde relata a história de diversos homens, começando por Abel e vai até os profetas. Destaca a importância de nós cristãos permanecermos, perseverarmos, sermos constantes na fé. Quem são esses heróis da fé, pastora? Eu vou compartilhar com vocês, eu vou ser breve. São 16 personagens descritos ali. O primeiro, Abel, que ofereceu uma oferta aceitável a Deus. Enoque, que foi levado por Deus, pois andava, ele tinha um relacionamento constante com Deus. Noé, que pela fé recebeu uma missão, construir a arca e salvou a sua família. Abraão, que pela fé deixou na terra natal e seguiu a Deus sem saber para onde ele ia. Isaque, filho de Abraão e Sara, que pela fé abençoou seus filhos. Sara, a esposa de Abraão, que pela fé concebeu um filho, mesmo sendo idosa. Jacó, neto de Abraão, que pela fé abençoou seus filhos e adorou a Deus. José, filho de Jacó, que pela fé previu a saída do Egito. Moisés, que pela fé escolheu ser maltratado com o povo de Deus, em vez de desfrutar do seu tempo no palácio. Raabe, uma prostituta em Jericó, que pela fé ajudou os espiões e ajudou a salvar todo o povo. Gideão, que pela fé liderou a luta contra os midianitas. Baraque, que pela fé seguiu as instruções de Débora para lutar contra os cananeus. Sansão, que pela fé derrotou muitos inimigos de Israel antes de ser traído por Dalila. Jefté, que pela fé liderou os israelitas da luta contra os amonitas. Davi, que pela fé venceu Golias e se tornou o rei de Israel. Samuel, que pela fé liderou Israel como um profeta. Esses heróis são exemplos para mim e para você. Homens e mulheres de Deus que tiveram as suas vidas expostas na Bíblia, e nós podemos ver as suas fragilidades e as suas qualidades. Pastor, o que eles têm de diferente de mim e de você? Alguém sabe me dizer o que ele tem de diferente de mim e de você? Por que o nome dele está na Bíblia? Como um herói. Herói para a gente é algo perfeito, né? Mas Deus considerou esses homens e essas mulheres como heróis da fé. Eles mantiveram uma fé inabalável. Eles permaneceram constantes em sua missão. Eles não temeram aos inimigos. Eles avançaram em obediência. Esse é o segredo deles. Desses homens de Deus, que não tem nada de diferente de mim e de você. Para Deus, o impossível é uma grande especialidade. E esses homens precisavam acreditar em coisas que os olhos humanos não viam. Eles precisavam agir segundo a fé, colocar a fé em prática. Um exemplo disso foi Noé. Noé vivia numa época que não havia chovido. Ele nunca tinha visto chuva. De repente Deus chega para ele e fala: faz uma arca, porque vai chover. Se Deus mandasse você fazer isso, você faria? Mas como assim, Deus? Vai chover como? Vai chover? Nunca choveu. E Noé obedeceu a Deus, construiu a arca, porque a missão dele era muito maior. Ele não só salvou a família dele, a descendência de Noé ficou ali. Todo o povo foi destruído, apenas aqueles que estavam na arca sobreviveram. Se Noé não tivesse obedecido à voz de Deus, eu e você não estaríamos aqui. Você tem noção disso? Talvez a sua desobediência à voz de Deus tem impedido muitas pessoas de estarem aqui. O Senhor tem falado para vocês: faça isso. Qual que é a sua arca de hoje? Noé pregou, ele pregava enquanto ele construía. Enquanto ele construía, ele pregava, porque ele estava pregando a fé. Ele estava mostrando para todo mundo: eu creio, eu não vou ouvir ninguém, eu creio.
Eu creio. E por muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta não estão vendo isso. Eles não conseguem enxergar fé em você. Tem lugares vazios aqui nessa igreja. Cadê os Noés? Tem um monte de gente lá fora, precisando ouvir a palavra que traz salvação. E a minha desobediência e a sua tem impedido que essas vidas cheguem até a arca. A igreja é a arca de hoje. Você tem noção disso? Que a igreja é a arca de hoje. E você é o Noé desse tempo. As pessoas olham para você e enxergam fé. Ou elas olham para você e enxergam derrota, desânimo. Eu não vou servir esse Deus que ele serve. Olha como está a casa dele, olha como estão as coisas. Você precisa ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Os heróis da fé se moviam pelas promessas. Um exemplo de Sara. A promessa era que a descendência de Sara e Abraão seria incontáveis como as estrelas. Lindo isso. Agora imagina, tem alguém de 90 anos aqui? Agora imagina você com 90 anos. Fique imaginando. Sara com 90 anos e ainda não tinha gerado nenhum filho. A promessa era: a sua descendência será incontável. Quando o anjo contou isso para Sara, Sara riu. Ela riu. Nem ela acreditou da promessa. Nem ela estava acreditando. Como assim, Deus? Como assim, Deus? Se você é mulher como eu e tem alguma dificuldade, ou já teve alguma dificuldade para engravidar, eu tenho o privilégio, né, de ver muitos testemunhos de mulheres que geraram depois de um tempo de oração, de busca, assim como Ana viveu. Mas assim, as mulheres não têm paciência de esperar 6 meses, 1 ano, e não é assim. Gente, é dolorido. É dolorido para quem não consegue ter, não consegue gerar. Ver todo mundo gerando. E Sara deu um jeito. Ela entregou a sua serva para o seu esposo, para que ele pudesse gerar filhos. Ela tentou fazer o seu jeito. E Abraão continuou firme na promessa. Sara gerou ou não gerou? Gerou ou não gerou? Gerou. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Não importa a sua idade, não importa o tempo que você está vivendo, não importa. Se ele prometeu, descansa. Descansa que ele vai cumprir. Não duvide. Talvez quando chega algumas promessas para você, você dá um sorriso. Ah, você vai ser empresário. Ah, tá bom. Você vai ser pastor, você dá aquela risada sarcástica. Tá bom. Ah, que nem o pastor falou, quando falou que ele ia ser pastor, ele é a doida que falou. Para de rir da promessa de Deus. Isaac significa filho do riso. Por que será? Porque a mãe dele riu quando o anjo entregou essa promessa para ela. Para eles, né? Tanto para Isaac quanto para Sara. Deus se revela e revela as coisas futuras. Um exemplo disso foi José. José tinha um dom. E ele conseguia enxergar as coisas através de sonhos. Deus falava com ele através de sonhos. Então José sabia. Ele teve aquele sonho onde ele ia governar acima dos seus irmãos. Depois ele teve um sonho que ele seria liberto. E cada sonho que José tinha, no momento atual, não fazia sentido para ele. Mas mais à frente, ele conseguia encaixar o quebra-cabeça. Por muitas vezes nós sonhamos com algumas coisas e na hora não faz sentido para você. Às vezes isso acontece comigo, eu sonho, eu falo, Jesus, mas isso não tem nada a ver. Aí eu anoto o sonho, porque mais à frente vai acontecer. Essa noite eu tive um sonho, eu sonhei, o pastor Vitor sonhou, foi aqueles sonhos meio assim, e o Senhor mostrou o rosto de uma pessoa para mim no sonho. Né? E eu fiquei muito mexida com o sonho, porque eu estava orando por essa pessoa e eu ainda não conheço essa pessoa. Mas já aconteceu de eu sonhar com alguém que eu não conheço, a pessoa abrir essa porta, a pessoa entrar aqui e pedir oração. Então hoje pela manhã eu orei e falei, Senhor, eu não conheço, então envia até mim. Eu não sei o nome, eu não sei quem é. E no sonho estava numa batalha muito grande por aquela vida. Porque chega um ponto na nossa vida que Satanás não quer mais que você pare. Chega um ponto na sua e na minha vida que ele quer que você morra. Parar não é o suficiente. Ele quer te ver morto. E nesse sonho eu estava orando por essa pessoa porque era esse cenário que ela estava vivendo. E eu sei o que ela está passando. E eu sei que logo logo ela vai estar aqui, nós vamos estar orando por ela. E eu já orei pela manhã. E onde quer que ela esteja, o Senhor vai alcançá-la. José tinha uma visão
ampliada, ele tinha um dom de visão, e Deus falava com José através de sonhos e mostrava para ele o que iria acontecer no futuro. Talvez isso aconteça com você, então não menospreze esse dom que Deus te deu. Não olhar para trás. Os heróis da fé tinham isso como uma base. Nós podemos ver aqui que o exemplo de Moisés. Moisés poderia ter ficado concentrado na fuga do Egito. Moisés matou um homem no Egito. Você lembra disso? Ele foi considerado um assassino. Se ele tivesse parado ali e falado, poxa, eu sou um assassino, eu sou um assassino, eu sou um assassino. Não. Ele errou, ele falhou, mas ele pediu perdão e continuou. Um outro exemplo, Davi. O que Davi fez, gente? Davi adulterou e matou um homem. E mesmo assim, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Sabe qual é a estratégia de Satanás? Pegar a sua maior falha, o seu maior pecado, o seu maior erro, e ficar toda hora jogando na sua cara quem você era. Satanás, eu não estou mais ali. Eu já não sou mais aquele homem, eu já não sou mais aquela mulher. Um exemplo disso foi Raabe, uma prostituta que Deus usou. Ela está na galeria dos heróis da fé. Será que se essa Bíblia fosse escrita hoje, seu nome estaria lá? Eu quero ser conhecida como uma heroína da fé, que venceu os obstáculos, que olhou as estrelas e continuou avançando para o alvo. Qual que é o alvo? Qual é o seu e o meu alvo? Alcançar o maior número de vidas, proclamar o Evangelho, ser bem sucedido em tudo que eu colocar as mãos, porque eu carrego a unção que vem do meu Deus. As pessoas que olharem para mim precisam enxergar Ele, mas é em todas as áreas. No Clube da Evolução, o pastor faz aqui a roda da vida. Tem gente que não tem mais nem roda, gente. Não sei o que é. É um estilingue o negócio. Está tudo ruim. Raabe não parou por ser prostituta. Moisés não parou por ter matado um homem. Davi não parou quando adulterou. Até hoje nós ouvimos falar sobre eles. O seu pecado não vai te parar. Você vai abandonar ele hoje e vai avançar. O nosso alvo é Cristo. Abandone hoje e continue. Pastor, eu não consigo, abandone hoje. Isso é para você mesmo, abandone hoje e prossiga. Para de olhar para o seu passado. Para de olhar para trás. O que aconteceu com a esposa de Ló? O que ela virou? Estátua de sal. É isso que Satanás quer fazer com você. Ele quer te parar no seu pior momento, para que todo mundo olhe para você e fale assim, ó, tem tanto tempo que ela está ali parada. Está parada ali, ó. Mas não foi Deus que te abandonou, foi você que decidiu parar e olhar para trás. Olha para frente e avança. Como eles fizeram, supere o medo pela fé. Daniel, por exemplo, foi jogado aonde? Onde que Daniel foi jogado, gente? Na cova dos leões. Ele tinha uma vida devocional. Quando ele entrou naquela cova, os leões eram só gatinhos para ele. Eu creio que ele ficou ali adorando, porque se tivesse me colocado numa cova com leões, o máximo que eu ia fazer é começar a cantar para ver se acalmava a fera. Eu creio que ele ficou ali, os anjos do Senhor o guardando. Você pode ser colocado numa cova cheia de leões. Você tem fé para isso? Mas nada vai parar a sua adoração. Nada vai parar a sua fé. Nada vai parar a sua constância em Deus. Não tem combustível. Um carro sem combustível não anda. Se você não tiver com seu tanque de fé cheio, você não vai chegar em lugar nenhum. Lembre-se disso. Que o Senhor possa injetar ânimo em você essa noite. Que você possa entender que as suas imperfeições, as suas dificuldades, não vão impedir a promessa do Senhor que está sobre a sua vida. É necessário permanecer constante, avançando, seguindo e ouvindo a voz do Senhor. O louvor pode subir. A conclusão que eu chego, através desses homens e mulheres, heróis da fé, é que o Senhor está me chamando e te chamando para ser heróis na fé nesse tempo. Quantos aqui querem ser heróis na fé nesse tempo? Se coloque-se de pé como um herói. Como um herói que não retrocede, que avança. Que o Senhor possa alinhar a tua visão com a dele. Que você possa deixar
nessa estrada, tudo aquilo que é bagagem desnecessária, que está te parando de chegar no objetivo final, que é a promessa do Senhor para a tua vida, que você pare de olhar para trás. O seu velho homem e a sua velha mulher morreram. Deixe isso para trás, se arrependa e avance. Assim como Raabe fez, assim como Davi e Moisés fizeram. E foram homens e mulheres que influenciaram as nossas vidas nesse tempo. Que eu e você possamos influenciar essa geração nesse tempo. Eu quero orar por você. Você pode colocar a sua mão no seu coração. Senhor, assim como o Senhor me ministrou essa manhã, que muitos estão pensando em desistir, Jesus. Desistir da fé. Desistir da casa. Desistir da família. Desistir da própria vida, Jesus. A falta de fé, Senhor, tem paralisado a sua igreja. Senhor, que eles possam enxergar aquilo que o Senhor enxergou para eles, Pai. A tua palavra diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu aquilo que o Senhor planejou para nós. Nós sabemos que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos bom ânimo porque Ele já venceu o mundo. Senhor, injeta em nossas vidas essa noite ânimo que vem de Ti, Senhor. A fé que vem de Ti, Senhor. Que nós possamos olhar para o Senhor com esperança. Todo espírito de desistência, Senhor, eu repreendo agora. Senhor, eu repreendo todo divórcio. Senhor, eu repreendo, Pai, esse medo que tem paralisado a Tua igreja. Em nome de Jesus, Espírito Santo vai agindo. Essa palavra foi para você. Não é hora de desistir, filho. Constante em mim. Seja constante no seu Pai. Ouça a voz dele. Não desista da sua casa. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu casamento. Permaneça constante em fé. Que o Senhor possa injetar em você uma fé inabalável. E como ter uma fé inabalável se não passando por obstáculos gigantes? Ele já te deu as armas necessárias para você vencer essa guerra. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Não vai sair daqui desencorajado. Não é só mais um culto. Você não veio para mais um culto. Você veio aqui para receber uma injeção de ânimo do céu. Espírito Santo, que o Senhor possa, Pai, fortalecer os seus filhos, que eles sejam fortes e corajosos em Ti, e que eles só ouçam a Sua voz, Senhor. Eles estão deixando o passado hoje aqui, Senhor. Tudo que está impedindo os seus filhos de avançar, talvez seja o pecado, uma falha que ele cometeu e que ela cometeu e que tem paralisado ela vai avançar hoje, Senhor. Ele vai avançar hoje pelo poder que há no Seu nome, porque nossa confiança está em Ti, a nossa esperança está em Ti, Jesus. Confiamos em Ti, Senhor. Marca as nossas vidas, para que nós possamos marcar essa geração. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.